Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Aqui quem fala convosco é o pastor Paulino Silva. Estamos em mais esta live, nesta quinta-feira abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, nesta noite, trazer uma palavra para você, para que sirva de edificação espiritual para o teu coração. Lhe traga conhecimento, para que a tua fé seja fortalecida, e nós queremos orar agora por você. Pai amado, nós chegamos na tua presença através de Jesus, e eu quero pedir que os teus filhos, Senhor Deus, sejam tocados, abençoados e ministrados nesse momento. Que a tua palavra tenha livre curso no coração dos teus filhos. Aquele que estiver sedento, Senhor, tu descedente, o faminto, Senhor, o pão do céu, ao fraco seja fortalecido, o caído tu levante e coloque de pé, aquele que não tem mais esperança se acenda a luz do evangelho no coração do teu filho e da tua filha. Que eles estão nos hospitais, nas cadeias públicas, na penitenciária, aquele que está passando, Senhor, pelo Covid, por um problema de doença, eu oro em nome de Jesus para que tu toques, Senhor, na vida dele. Ao Carlos que está ali na UTI, Senhor Deus, estende a mão e entra com saúde na vida do teu filho. Também sobre a vida do Norival, seja com teu filho, papai. Toca na vida dele, meu Deus, aquela infecção que ele tem, Senhor, na bexiga. Em nome de Jesus nós oramos, repreendemos e decretamos cura e bênção para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje nós vamos falar sobre se Deus se arrepende ou Deus não se arrepende. Porque na realidade nós temos dois textos, tá? Nós temos livro de Gênesis no capítulo 6 e no versículo 6 e 7, que diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Tá? Agora já o Números capítulo 23, versículo 19, a palavra diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não o fará, ou tendo falado não realizará? Bom, então nós temos dois textos, né? Gênesis diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e o Números diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa e nem homem. Bom, pode Deus se arrepender? Essa é a pergunta. Sim ou não? Bom, apressadamente alguém diria não, porque ele é Deus. Outros diriam sim, por causa da condição do homem. Tá? E aí, o Números fala justamente isso, né? Que Deus não se arrepende, e o Gênesis que se arrepende, ou ao contrário. Na realidade, nós não podemos comparar Deus com os homens que se arrependem. Tá? E aí, como é que fica? Como é que nós vamos tratar isso? Bom, alguns dizem que Deus só se arrepende quando é em benefício do homem. Quando é em benefício do homem. Então ele reconsidera algumas atitudes, que ele tomaria atitudes drásticas, tá? E que traria infortúnio, desgraça e morte sobre a vida do homem. E aí ele muda, né, o seu parecer, a sua decisão, para abençoar a vida do homem. Mas a pergunta é: como Deus, sendo pré-consciente, ele não sabe de tudo antes de acontecer ou de existir? Sim, com certeza sabe, e com certeza ele conhece. E eu quero ir para 1 Samuel, capítulo 15. Você que está em casa, abra sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, que o Senhor diz assim: arrependeu-se o Senhor de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou
e chamou ao Senhor, clamando em oração a noite toda. Tá? Aí o versículo 35 diz assim: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia que morreu, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei. Aqui nós temos, e também no livro de Gênesis, um arrependimento de Deus por causa de que os homens lá em Gênesis se depravaram. E aqui está claro que o Saul não andou nos caminhos do Senhor e não acatava a palavra de Deus, tá? E Deus, claro, como pré-consciente, ele sabe todas as coisas. Mas nós podemos notar que no caso de Gênesis, o pecado, a maldade, as intenções, o desejo, a depravação moveu o coração de Deus e isso lhe causou nojo por causa do pecado, tá? Lhe causou nojo. E por causa da sua santidade, da profundidade da sua santidade. Eu quero ler de novo com você o livro de Gênesis, capítulo 6, e nós vamos aqui fazendo um ping-pong bíblico, né? E aí diz assim no versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que todas as imaginações e pensamentos do seu coração eram má continuamente. Versículo 11: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E o versículo 12 e 13: viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam se corrompido. Tá? E o 13 diz que a terra estava cheia de violência, tá? E o Senhor resolveu o quê? Destruir a terra. Bom, assim como aconteceria 500 anos depois, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, em que Deus usou de juízo. Por quê? Porque não houve arrependimento. A única pessoa digna lá em Sodoma e Gomorra, que foi Ló, por causa do seu tio e por causa que ele andava na presença de Deus, Deus o tirou de lá. Mas Deus teve, com os que ficaram lá, que tomar uma atitude drástica. E essa atitude drástica, tá, de Deus, tá, não é que ele não tenha se arrependido, as pessoas não se arrependeram. Porque o amor de Deus, a graça, a misericórdia, está disponível para todos. Então parece que quando nós dizemos, não, Deus se arrependeu, parece uma contradição, ou parece haver uma contradição nas Escrituras. Porém, nas Escrituras não há erros e não há falhas, e não há contradição. Alguém pode dizer, mas um copista errou, né? O hebraico errou, não sei o quê. Irmão, claro que para compreendermos melhor e plenamente esse assunto, teríamos que entender Deus, tá? Sua mente, atributos, teríamos que entender os seus sentimentos, o que isso seria o quê? Impossível, não tem como. E aí nós apelamos o quê? Para a Escritura, nós apelamos para o amor de Deus. Aí nós temos que durante o registro ou cópia das Escrituras, tá? O normal era usarem figura de linguagem, tá? Figura de linguagem com referência a Deus. Tipo nós temos em relação a Deus o antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Antropomorfismo é o ato de atribuir a Deus uma certa condição humana, que nem a gente diz, a boca de Deus falou, os olhos de Deus estão sobre a face da terra, os seus ouvidos não estão agravados e as suas mãos não estão encolhidas. Então, isso é um antropomorfismo, é atribuir a Deus, tá, alguma coisa que seja humana. E tem outro que nós chamamos de antropopotismo. O que é o antropopotismo? É atribuir emoções humanas
desejos, amor, paixão, ira, arrependimento, etc. A quem? A Deus. Então nós temos o antropomorfismo e o antropopotismo. Tá? Bom, partindo disso, o arrependimento humano nada tem a ver com o arrependimento de Deus, arrependimento entre aspas, tá? Ao nos arrependermos, nós expressamos o quê? O desejo de não ter feito coisa certa. No caso, erramos. E muitos de nós, depois do erro, a gente disse, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse consertar aquilo que eu fiz de errado. E muitos reconhecem que verdadeiramente erraram. E reconhecemos que verdadeiramente pisamos na bola. Tá? Alguns reconhecem, voltam atrás, vão até a pessoa que magoaram, machucaram ou feriram, quer por palavras, ações, atitudes, tá? Até que usaram de violência, e faz o quê? E pede perdão para a pessoa, se arrepende. Tá? O pedir o perdão é um arrependimento. Agora veja bem, no hebraico nós temos algumas palavras, tá? Que definem o termo arrepender-se. Nós temos a palavra naham, que é a mudança de ideia, atitude, planos, entristecer-se ou até lamentar. A palavra naham, em hebraico. Tá? Também temos uma outra palavra chamada shub, S-H-U-B-H, tá? No grego. Nós temos metamoio, que podem significar ambas, shub e metanoio, como mudança de mente, pensamento, tá? Entristecer-se por causa do pecado e da iniquidade que afronta a santidade de Deus. Quero chamar atenção para que o amigo não confunda metanoia, tá? Com metamoio. Tá? Uma metanoia, ou a outra é metamoioe. Tá? Essa é a palavra. Então, o que nós temos? Nós temos aí o shub e o metamoio, que pode significar mudança de mente, tá? Transformação da mente, por causa do quê? Do pecado e da iniquidade que afronta a santidade de Deus. Porque todo pecado, todo erro afronta a santidade de Deus. E ainda temos uma palavra no grego, que é metamelomai, que é dor, tristeza ou pesar. Então veja bem, Gênesis capítulo 6, nós temos o quê? Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Tá? Traduzindo do hebraico para o grego, pesar, é metalomai. Tá? É dor, tristeza, é pesar no coração de Deus, sabendo que o povo havia se corrompido, havia se distanciado da face de Deus, havia abandonado a Deus e entregue à luxúria, à depravação, certo? E aí então, quando Deus afirma, e Deus fala, e a palavra diz que ele arrependeu-se, a palavra está querendo afirmar que ele sentiu profunda dor e pesar pela condição do ser humano e de ter que executar um juízo sobre a vida daqueles que estavam vivendo depravadamente. A Bíblia fala que no fim dos tempos vai haver um juízo final, chamado também de juízo do trono branco. O que é o juízo do trono branco? É quando
todos aqueles que partiram sem Deus e vão ficar aguardando depois do milênio, comparecerão diante de Deus, serão julgados, e a palavra de Deus fala, e aquele que não foi achado no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Eu creio que para Deus, que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, é tremendamente e profundamente triste no coração de Deus, sabendo que aquelas pessoas vão estar separadas dele eternamente, por causa das escolhas erradas que fizeram, de viver uma vida depravada, direcionada pelo seu livre-arbítrio, não buscaram a Deus, não quiseram andar com Deus, e agora Deus tem que usar o juízo, por causa dos seus atos, do seu modo de viver, desaprovado por Deus, mas também isso se mostra como uma recompensa da verdade e dele ser um justo juiz, pela vida daqueles que andaram com Deus, que observaram a sua palavra e tomaram a sua palavra no seu seio e no seu coração. Então Deus teve que agir lá no dilúvio, né? E Deus tomou quem? A família de Noé. A Bíblia diz assim que, no versículo 8, Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. E por que achou graça? Porque Noé era um tamim. Noé era um cara puro, não tinha mistura com nada, tá? Não estava hibridizado, era um homem que andava na presença de Deus. Então, para aqueles que andam com Deus, tá? A igreja, o servo, a serva, a nação, a cidade, Deus se arrepende no sentido de que o homem clamando, buscando a Deus, andando com Deus, Deus se arrepende de ter que agir, dói no coração de Deus, porque são a imagem e semelhança de Deus ter que agir com juízo, por ele ser o justo juiz, na vida daqueles que transgrediram a sua palavra. Mas os códigos de lei, o código da lei civil, da lei penal, lei de execuções penais, etc., etc., ela existe para quê? Para aquele indivíduo que quebra a lei. Aquele indivíduo que passa a 80 por hora, né, numa lombada eletrônica, e a lombada eletrônica diz que é 50, ele vai ser punido. Porque foi convencionado uma lei, né, que foi aprovada, seja ela a nível federal, estadual ou municipal, de que todos os condutores de moto, de carro, caminhão, etc., têm que passar naquela lombada 40, 50 por hora. O indivíduo passou acima de 20% de tolerância, ele é multado. Agora, o indivíduo que passou a 50, 49, tem uma tolerância, ele não vai ser multado. Deus, na sua misericórdia, usa do expediente do amor e da misericórdia, e o arrepender-se de Deus não traz sobre o próprio Deus mudanças em seu ser. Quando nós, Miller, nos arrependemos, nós arrependemos-nos por um ato errôneo, por uma atitude certa que nós deixamos de tomar. Então a nossa consciência, tá, fala conosco, faz nós nos lembrar através da memória que em tal momento, em tal dia, nós usamos de uma palavra para com uma pessoa que magoou, feriu, machucou ela. E aí nós vamos até ela e dizemos, quero te pedir perdão aquele dia, falei uma palavra, fui estúpido contigo, fui rude, fui mal, tá? Eu quero te pedir perdão, quero que você me perdoe. A pessoa, não, tranquilo, já passou, está perdoado, etc. Muda o nosso ser, transforma a nossa vida. Deus não. Quando Deus se arrepende, é em benefício do homem, é a favor do homem. Porque no arrependimento de Deus, seu amor, sua graça, sua misericórdia e a sua benevolência
para com o próprio homem, anda na frente, ele vai à frente. O arrepender-se de Deus não muda o seu ser, não muda seu caráter, não muda seu temperamento, valores, ações e tampouco menos muda o seu poder. Porém, arrepender-se no seu modo de tratar o ser humano, sendo sempre benéfico, amoroso e pai cuidadoso em relação aos homens, tá, que se arrependem e buscam a face de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Números, no capítulo 23 e no versículo 19, ele diz: Deus não é homem para que minta. Com certeza não há mentira em Deus. Não há malogro em Deus, tá? Como diz a turma, não há um 71 no ouvido de Deus. Porque a mentira é do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E desde o princípio, ele não se firmou na verdade. E aí o que é natural nele? A mentira. E aí Deus não pode mentir, porque a mentira é uma ação contra a santidade e a verdade eterna de Deus. Então Deus não mente. E aqui diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, na sua eternidade, Deus no tratar com o homem, ele usa pesos e medidas iguais. E quando o homem se arrepende e clama a Deus, Deus usa da sua misericórdia. Por exemplo, quando o Abraão fala com Deus acerca de Sodoma e Gomorra, e parafraseando a palavra, ele diz, mas se lá tiver 50 justos, tu vai destruir? Não. Se lá tiver 50 justos, não. Se tiver 40, não. E daí o Abraão foi baixando. E de repente o Abraão ficou o quê? De boca fechada. Porque só tinha Ló. E aí Abraão intercede por Ló. Tá? Houve o quê? Uma intercessão de Abraão na vida de Ló. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Ló era um homem justo. E que Ló todos os dias afligia sua alma. E eu acrescento, com orações, rogo, busca, tá? Boca no pó, clamando a Deus por ele, pela sua família e com certeza por aquele povo. Mas o povo não se arrependeu. O povo não buscou a Deus. Nós já temos uma condição diferente sobre a vida na cidade de Nínive. Jonas foi mandado, nós conhecemos a condição em que Jonas, né, se traiu e caiu. Agora, quando ele chega em Nínive e ele anuncia a palavra, e dizendo tantos dias, tá? Se não me engano, 40 dias, se vocês não se arrependerem, o Senhor vai subjugar, vai subverter vocês, arrependei-vos, coisa e tal. E essa palavra chega até o rei. O que o rei fala? O rei decreta jejum geral, amplo e irrestrito. Irrestrito. Todos jejuaram. Criança, velhos, idosos, jovens, até os animais. Se vestiram de saco, se humilharam, ouviram a mensagem da palavra e Deus usou de misericórdia. E Deus se arrependeu do mal que traria sobre a vida de Nínive. O povo se humilhou. E aí Deus se arrependeu no sentido de que usou do seu amor e usou da sua misericórdia em benefício. Tá? Agora a Bíblia diz assim, tendo ele dito não fará, ou tendo ele falado não realizará, o Senhor realiza aquilo que ele fala. Porém, a nossa oração,
o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa busca a Deus, através do poder do nome de Jesus, quando clamarmos sobre a vida do povo, da igreja, sobre a vida de uma nação, Deus ouvirá e Deus entrará com a sua misericórdia, Deus entrará com a sua compaixão. Então entendemos que, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito, é que tem fatos e o modo do homem viver, se comportar, o modo do homem andar com Deus não está agradando a Deus. E quando o pecado, tanto de Gênesis 6, quanto o pecado de Sodoma e Gomorra, e o modo como estava vivendo Nínive, aquilo chegou diante das narinas de Deus e enojou a Deus, Deus disse: vou destruir o homem, destruindo a terra, por causa das suas iniquidades e dos seus pecados. Agora, quando Deus disse, me arrependo, Deus olha para aquele ser humano, sua imagem e sua semelhança, que um dia ele soprou nas narinas e transformou todos os seres humanos, independente, em alma vivente. Então Deus, pela sua misericórdia, na depravação do homem, o homem perdido, Deus manda quem? Jesus. Deus manda Jesus. E Jesus vem como um missionário, como um homem com uma missão. Fazer o quê? Resgatar o ser humano para o próprio Deus, derrubar o muro de separação que existia entre lei e graça, entre judeus e cristãos, e agora, quando Deus olha para o homem, ele olha pelo prisma do sacrifício e do sangue de Jesus. E daí a misericórdia de Deus, tá? É sobre nós. Logo, Deus sempre é, foi e será amoroso, benéfico, cuidadoso, tá? Pensando no homem e nas futuras consequências do juízo sobre a sua criação. Para que alguém não diga, mas Deus não usou de misericórdia para com Sodoma. Eles não buscaram misericórdia. Eles não buscaram. Tá? Eles queriam continuar vivendo na vida que estavam. Deus não usou de misericórdia para com os moradores ou para com o povo da época de Gênesis 6. Enviou quem? Noé. 120 anos Noé pregou a palavra. Durante 120 anos Noé falou do dilúvio. E eles o quê? Não se arrependeram. Aí diante da dureza do coração, da falta de arrependimento, Deus usou de o quê? De juízo. Hoje está sendo anunciado que o Senhor um dia virá, iminentemente, para buscar os salvos, para buscar a igreja. E aqueles que não exercitam, Hebreus capítulo 12, versículo 14, com certeza ficarão. Independente se o seu avô, seu bisavô, a sua avó, tio, tia, pai ou mãe, nasceram, se criaram dentro da igreja e tiveram a sua religião. Hebreus diz assim, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então busque a paz, tá? A santificação em Deus, tá? Aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador, pratique a palavra, exercite a palavra, faça manutenção de comunhão e intimidade com Deus e a salvação estará garantida no nome de Jesus na sua vida. Amém, amados? Bom, estamos chegando no fim da nossa live. Damos honras e glórias ao Senhor por você estar presente conosco, estar seguindo, né, essas lives de toda quinta-feira que nós estamos aqui. Queremos agradecer aos irmãos aqui do estúdio, né, ao irmão Mili, a Ana, os demais que fazem esse trabalho, né, de divulgação, tá, seguir em frente e ser uma bênção. Quero dizer para você, meu amado, todas as terças-feiras, preste atenção, querido, toda terça-feira aqui na Renovar em Cristo, às 19h30, às 20h30, nós temos um culto chamado Na Mão de Deus.
ou nas mãos de Deus. É um culto de cura, libertação, oração. Nós começa às 7h30 em ponto, horário britânico, 2 hinos de adoração e logo nós vamos para a palavra de Deus. Sempre uma substanciosa, poderosa e gloriosa palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Se você está passando por algum problema, alguma necessidade de qualquer ordem, física, psicológica, espiritual, financeira, de relacionamento com sua esposa, no lar, com seus filhos, lá no seu trabalho, venha que nós vamos orar por você e a mão de Deus vai se estender e vai tocar na sua vida. Amém? Obrigado por ter estado conosco até o presente momento. Deus te abençoe. Tá? Amanhã é sexta-feira, depois vem sábado. Tá? Procure uma igreja, vá até a sua igreja com o intuito de louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Até a próxima. Beijão no teu coração, saúde, graça e paz. Em nome de Jesus, amém.